Salve, salve, meu estudante! Sou o professor Marcos Vinícius, teu professor de Geografia da plataforma Gonçalves Dias para mais um projeto fenomenal, né? Uma série de resoluções de questões dos principais vestibulares, focado, claro, no Enem e na nossa EMA, para uma preparação para ti, né? Do Enem 2023. E hoje estou te trazendo uma questão sobre a temática espaços econômicos, uma questão do Enem 2020, tá? Já te falei, eu gosto de analisar questões do Enem inicialmente pelo comando. Lembrando que a gente tem um texto motivador, depois a gente tem um comando e tem as alternativas. Vamos para o comando. Me espera aí, texto motivador, vamos lá. O comando me diz o seguinte, veja bem. A característica organizacional do modelo em questão, requerida no contexto de crise, foi o quê? Ou seja, a primeira coisa que eu preciso saber é que modelo em questão é esse, né? Então, a primeira coisa que grifa na tua prova. Que modelo é esse? E depois, eu quero uma característica que esse modelo trouxe, ou seja, algo novo. O que foi que esse modelo trouxe para esse período de crise? É isso que eu preciso identificar no texto motivador. Vamos agora para lá. Agora eu já sei o que buscar nesse, né? Então, olha o que o texto me diz. Um textozinho bem curto, na realidade, né? O toyotismo. Opa, parou por aí. Já puxa. Já sei qual é o modelo em questão. O modelo é o toyotismo, o modelo de produção da terceira revolução industrial, né? Aí ele diz o seguinte, o toyotismo, a partir dos anos 70, teve grande impacto no mundo ocidental, quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. Ou seja, o que foi que o toyotismo trouxe de novo como solução? Uma solução para a acumulação, né? Em relação ao modelo anterior, que qual era o modelo, Marcos? Fordista, né? Taylorismo, Fordismo. Então, vamos aqui, né? Vamos agora voltar para o comando. Então, vamos traduzir essa pergunta agora na prática. Qual foi a característica que o toyotismo trouxe como solução para a crise de acumulação? Essa é a pergunta, galera, tá? E aí que eu tenho as alternativas. Eu sei que vai ficar facinho, mas vamos dar um embasamento melhor para tu, né? Ter aí uma maior base para resolver essa e outras questões, antes da gente ir para as respostas, né? Lembrando, estamos falando sobre industrialização. Essa é a temática específica da questão. Esse é o nosso objeto de conhecimento. Marcos, o que é industrializar? Em termos práticos e simples, tá? Nada mais é do que modernizar os meios de produção para que eu aumente a quantidade de bens produzidos na proporção do tempo. Rapidamente te dando um exemplo, é como se eu produzisse, por exemplo, este controle, tá certo? Com uma tecnologia simples e eu demorasse 24 horas para fazer esse controle. Eu melhoro o meu meio de produção, eu crio uma nova tecnologia, por exemplo, uma ferramenta que vai aumentar a quantidade de bens produzidos, esse controle, na proporção do tempo. Ou seja, em vez de eu produzir antigamente um controle em 24 horas, agora eu produzo, por exemplo, um em 12. Ou seja, em 24 horas eu já tenho 2 controles, tá? O objetivo da industrialização é muito claro, gente, tá? É aumentar a quantidade de bens produzidos para que eu tenha mais lucro. Ele está inserido diretamente dentro de uma lógica capitalista. As revoluções industriais, a industrialização, são fruto da evolução do sistema capitalista que busca a acumulação do capital, tá? Tem sua expansão para o mundo a partir das famosas revoluções industriais que vão acontecer, né, a partir de 1750 na Inglaterra, galera, tá? Primeira Revolução Industrial. Mas a questão, ela me fala sobre o toyotismo. E o toyotismo, ele é um modelo de gestão da terceira Revolução Industrial. Então vamos falar um pouquinho sobre essa, né, que é o objetivo da nossa questão. A terceira revolução, meu estudante, ela vai ter início no século XX, tá certo? Especificamente ali no contexto da Guerra Fria, já na década de 50 para a década de 60. Na década de 70 ela começa de fato a se expandir para o mundo, né? Vai estar caminhando também juntamente com o declínio da Guerra Fria, né? O mundo em breve vai começar a se integrar cada vez mais. Os principais líderes da terceira revolução industrial são os Estados Unidos e o Japão. Ela trouxe como grandes inovações a robotização, a química fina, mas muita atenção. A terceira revolução teve um papel muito importante na evolução dos meios de transporte e comunicação. É por isso que ela é chamada de revolução técnico, científico e informacional.
Vou te repetir, estudante, a terceira revolução industrial, ela é chamada de revolução técnico, que é da técnica, da tecnologia, da ciência, daí vem o científico, e da informação, principalmente aí que vai integrar o mundo cada vez mais rápido, tá certo? Além disso tudo, galera, a terceira revolução, ela também traz uma inovação em relação à produção, né, ao modelo de produção, a forma como o trabalhador atua. Na segunda revolução, que vai acontecer a partir de 1850, surge o modelo de produção fordista, que era baseado em quê, Marcos? Rapidamente falando, produção em larga escala, produção em série, né, divisão de tarefas muito claras. O objetivo era aumentar a quantidade de bens produzidos, imaginando que eu ia ter, por consequência, maior lucro. A terceira revolução, o toyotismo, que sim, meu estudante, surge no Japão, pensou o quê? Ora, não adianta eu produzir uma grande quantidade de itens se eu não conseguir vender. Por quê? Porque se eu produzo, por exemplo, 1000 carros e eu só vendo 100, 900 vão ficar sobrando e com o tempo ele deteriora e com o tempo ele vai gerar prejuízo. Então o toyotismo começa a pensar na lógica, galera, de uma produção flexível. Eu entendo e principalmente eu busco criar as necessidades no mercado para que depois eu produza. Um slogan que caracteriza o modelo toyotista de produção, meu estudante, é o Just in Time. Just in Time, que significa no momento certo. Ou seja, se produz o necessário ao momento certo, minimizando estoque, galera. Pegou? Chegamos na nossa questão, hein? Vamos lá agora. Vou ler rapidamente o comando, né, o texto motivador, porque a questão ela é bem curta. Né? O toyotismo, a partir dos anos 70, teve como grande impacto no mundo ocidental quando se mostrou para os países avançados uma opção possível para a superação da crise de acumulação. Ele trouxe uma solução. Qual foi a solução que o toyotismo trouxe para a crise de acumulação, meu estudante? Produzir o necessário, né? Ou seja, produzir de acordo com a demanda. Não adianta produzir em larga escala. E é isso que a questão te pergunta, né? Qual foi a característica organizacional do modelo em questão, que foi o toyotismo, que eles utilizaram para superar a crise de acumulação, a crise de grande estoque? Foi a expansão de grandes estoques? Não. Foi o incremento da fabricação em massa? Também não. Foi a adequação da produção à demanda? Claro, né, meu estudante? O nosso gabarito é a letra C. Então é isso, meu estudante. Questão do Enem 2020 respondida. Terceira Revolução Industrial. Continue acompanhando a gente na plataforma Gonçalves Dias para mais resoluções de questão. Vamos buscar essa aprovação. Valeu!